Só tem um lugar no mundo que é capaz de dar a paz, segurança, conforto, é quase um lar. No mundo só tem esse lugar. Só tem um lugar no mundo que pode acolher tudo que a gente sente, tudo que escolher. No mundo só tem esse lugar. Um lugar para todo momento e para cada movimento que a vida reservar. Um lugar que é feito de afeto, tá do lado, sempre perto, e é pra onde a gente pode voltar. Vem pro meu colo, vem que eu te embalo, vem que eu te levo, vem que eu te falo. Vem pro meu colo, vem que eu te ensino, vem que eu te acolho, vem que eu te ensino. Vem pro meu colo, vem que eu te embalo, vem que eu te levo, vem que eu te falo. Vem pro meu colo, vem que eu te ensino, vem que eu te acolho, vem que eu te ensino. Só tem um lugar no mundo que é capaz de dar a paz, segurança, conforto, e é quase um lar. Maravilhoso. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Elisa Gatti. E hoje ela veio não só para falar com o trabalho dela como mãe musical é incrível, mas para falar sobre um assunto bem importante. A campanha Maio Laranja é uma iniciativa que visa dar visibilidade ao combate ao abuso e exploração sexual infantil no Brasil. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, crianças e adolescentes são as maiores vítimas da violência sexual, sendo que 61,3% têm menos de 13 anos e 86% dos abusadores são pessoas da própria família. Hoje a gente vai bater um papo com a Elisa, a mãe musical, que vai falar sobre a campanha Maio Laranja, e hoje, 15 de maio, lança o clipe da música Carinho Não Pode Ser Segredo. Seja muito bem-vinda à nossa casa, mais uma vez, meu amor. Muito obrigada, eu fico sempre muito feliz. Linda. Obrigada. Que voz linda, que violão lindo. Tudo isso que eu ia falar, que violão Demais, lindo. cara. Olha, uma quarta-feira dessa, coisa linda. Eu viu? brinco, eu falo que é um violão que toca sozinho. Que ele Demais, parece de demais, mentira. demais. Ele é muito Parabéns, lindo, parabéns ele é muito mesmo. lindo. Muito legal. Elisa, eu até falei para você, né, quando a gente se viu hoje, de uma sensibilidade, de uma delicadeza, de uma importância fazer algo para falar com as crianças dessa forma. Porque quando a gente fala do abuso infantil, né, a gente está falando com crianças que estão se descobrindo, que estão se identificando com um corpo, com uma mente, com um ambiente, e que tem aquela regrinha de obedecer sempre os mais velhos, então ela sempre tem uma autoridade à frente. Sim. E falar não para essa autoridade, que seja um pai, às vezes um tio, uma pessoa, alguém da escola, por exemplo, um adulto, é muito desafiador, é difícil para a criança entender, será que eu vou estar obedecendo, mas não estou confortável, né? Falar desse tipo de sentimento é muito difícil. Como foi pensar para falar para as crianças sobre isso? Nossa, Biane, na verdade, começou com uma conversa que eu tive em um podcast que eu fui. E no meio das conversas que a gente estava falando sobre bullying, e aí, de repente, veio esse assunto sobre o assédio, e a pessoa que estava me entrevistando me falou que o argumento mais usado pelo abusador é essa história do segredo. Isso aqui é o nosso segredinho. E aquilo me tocou demais, assim. Aí eu fui estudar sobre o assunto, porque eu saí dessa conversa pensando, falei, eu acho que eu preciso tocar nesse assunto.
E aí procurei uma cartilha do governo que orienta como abordar o assunto. E aí comecei a fazer a canção. Ela veio muito rápido, veio muito inteira. Eu acho que eu tive uma sorte de escolher as palavras certas para que a criança possa entender, né? Eu acho que quando a gente está falando de fazer música para dentro do universo parental e infantil, a gente não precisa se infantilizar, mas a gente precisa falar a língua das crianças, né? Porque elas realmente precisam conseguir absorver mensagens, às vezes, com muitas camadas de complexidade. Então, eu fui estudar muito para poder fazer essa canção. Eu fiz ela no ano passado, postei no meu perfil cantando com a minha filha, como eu sempre faço. Foi uma das músicas que mais viralizou, assim, no perfil. E aí, esse ano, eu decidi transformar isso realmente num movimento, porque eu senti isso como necessidade social mesmo. E a importância, né, de se conversar isso em casa, né? Eu estava conversando esses dias com amigas e eu falei assim, isso não é uma coisa só da mãe para a filha. É mãe para a filha, mãe para o filho, mãe para o esposo. Sim. Porque nós somos mulheres, né? E a gente sabe que às vezes à noite, sozinha, na rua, a gente sabe o medo que a gente tem. E passar isso para a criança de uma forma que não a amedronte para viver nesse mundo que ela precisa viver, mas ao mesmo tempo informá-la, é algo muito complicado. Sim. E é um assunto que tem que ter em casa, né? Como que você foi recebendo o retorno das mães, dos pais sobre isso, né? Porque acho que as pessoas falam, eu preciso falar, mas não sei como, não sei. Foram algumas fases, assim, né, o que foi acontecendo. A beleza da gente estar em contato com o público direto na rede social é isso, né? Eles também vão mostrando o caminho pra gente. Então, no ano passado, eu comecei a receber um monte de vídeo de escolas usando a música com corais de crianças cantando. Quando eu vi isso, me abriu uma outra caixinha que é essa mensagem na voz da criança é muito poderosa, é muito mais poderosa do que tá só na minha voz do adulto, né? Porque senão é sempre o adulto como interlocutor ali. Aí foi quando eu decidi realmente transformar isso no movimento. Falei, eu preciso botar crianças cantando comigo. Aí convidei a Amanda Oliveira da Nação Valquírias para fazer isso em parceria. E ela falou, Elisa, vamos, eu coloco 60 crianças para cantar com você. Uma ONG muito séria que tira as meninas da margem da favela, né? E eu falei, então vamos nessa. E aí eu comecei a sentir realmente essa importância que esse tema teria para os outros, porque não tinha uma roda de conversa pela qual eu passasse, que não tinha uma pessoa para me contar uma história. E aí, além do clipe, eu decidi fazer 2 depoimentos com 2 pessoas que foram abusadas na infância. Uma delas só percebeu que tinha sofrido assédio por causa do convite que a gente fez para ela contar a história dela. E aí eu postei, né, na semana passada, um dos depoimentos, e aí comecei a receber uma enxurrada de histórias no meu direct, inclusive de pessoas que trabalham comigo, que eu não fazia ideia, gente que se sentiu livre a contar suas histórias pela primeira vez. E aí eu tô num aprendizado, assim, diário, ouvindo essas histórias, porque o que acontece com a dor do abuso é uma dor muito silenciada e muito silenciosa. Quem passa não tem coragem de falar, por 1000 camadas, eu não consigo entrar em profundidade, eu não sou especialista no assunto, mas conversei com pessoas que são. E elas me disseram isso, assim, passa pela coisa da vergonha, passa pelo não entendimento, e aí fazendo o gancho com o que você falou, a criança não tem como reconhecer o que está acontecendo com ela se ela não sabe o que é aquilo. Exato. E não consegue mesmo. E aí, para ela saber, só conversando abertamente. E aí teve uma história especificamente que eu recebi ontem ou anteontem, de uma moça que me falou que foi abusada pelo avô. Falou, eu nunca contei isso para minha família, ninguém sabe. O meu avô não está mais vivo, mas eu não quero expô-lo para minha família. E aí eu fiquei tão impactada com aquilo, porque veja só, essa pessoa está a vida inteira lidando com uma dor e ainda querendo preservar o abusador. Mas, Elisa, você que tá inteirada um pouco mais nesse assunto, né? Não é uma especialista como você, mas está bastante inteirada nesse assunto. Em relação a isso, vamos pegar essa história do avô, por exemplo. Por que você acha que as pessoas demoram um pouco para acreditar também quando se relata algo à família? Por exemplo, ninguém vai acreditar, entre aspas, né, que o seu avô abusou da sua filha, por exemplo. Por que você acha que existe essa negação? Logo de cara, é sempre essa história, né? Não, ela está inventando, a criança está enganando, enfim, de alguma forma nesse sentido. Por que você acha que essa negação existe logo de cara, assim, qualquer assunto? Olha, eu acho que isso é um pouco estrutural, assim, de descredibilizar as crianças mesmo, sabe? Da gente não considerar
naquele reporte ali como algo que possa efetivamente estar acontecendo, porque obviamente é um ser humano em formação ali, às vezes não sabe se expressar direito, e aí existe sim uma tendência do adulto de não dar tanto crédito para o que a criança está falando. Inclusive esse é um ponto muito importante que você tocou mesmo, porque se a criança dá esse alerta, o papel do adulto é investigar. Sim. E principalmente acolher, né? E tentar puxar da criança, mostrar uma rede de segurança. Então, tá, me conta mais detalhes. O que aconteceu exatamente? Então, tem que ter um esforço proativo do adulto, sim, para tentar ver se aquilo realmente procede e é verdade, né? Com certeza. Antes da gente chamar o clipe, eu queria só fazer uma consideração. A gente está falando das crianças e a gente tem visto tudo que está acontecendo e falando das necessidades especiais. E nós sabemos que tem crianças atípicas. E para elas ainda é mais desafiador ainda conseguir identificar esse tipo de emoção, né? Será que o que está sentindo incomoda ou não? Então, esse ponto de prestar atenção nas crianças é importante porque já é um pedido de socorro. Sim. Da mesma forma que ela não consegue dizer um não, por exemplo, para alguém que é uma autoridade, ela também consegue dizer para alguém que ela confia que ela não está se sentindo bem, que algo não está muito bom. Então, acho que esse alerta é importante para a gente fazer, principalmente para as crianças que são especiais, que são atípicas, né? De ficar observando mesmo essa coisa de reter muito, de não ficar muito próximo, que ela vai dar uma dica de alguma forma. Nosso papel é investigar, como ele falou. Independente da história que seja contada, a gente precisa investigar como os pais. Né? Precisa investigar. E o nível a estatística de abusos em crianças PCD, né? Surdas, com outras deficiências, é super alto também. Infelizmente, né? Vamos assistir esse clipe que você de casa vai entender tudo isso. Toda criança tem que aprender que o seu corpinho é muito precioso, mas com algumas partes a gente tem que ser ainda mais atento e mais cuidadoso. Carinho não pode ser segredo, carinho não pode te dar medo. Seu corpo tem que ser respeitado e se alguém te tocar sem você deixar, isso tá errado. Carinho não pode ser segredo, carinho não pode te dar medo. Seu corpo tem que ser respeitado e se alguém te tocar sem você deixar, isso tá errado. Toda criança tem que aprender que o seu corpinho é muito precioso, mas com algumas partes a gente tem que ser ainda mais atento e mais cuidadoso. Carinho não pode ser segredo, carinho não pode te dar medo. Seu corpo tem que ser respeitado e se alguém te tocar sem você deixar, isso tá errado. Carinho não pode ser segredo, carinho não pode te dar medo. Seu corpo tem que ser respeitado e se alguém te tocar sem você deixar, isso tá errado. Carinho não pode te dar medo, nem ser um segredo. Muito bom. Incrível. Me arrepio toda vez. Muito legal, muito bom, muito bom. Incrível, Muito bom. né? É o nosso papel como pais também ensinar desde cedo que ninguém pode tocar, né? Exatamente. Independente de qualquer pessoa. E você vê, não tem meio do caminho, Sim. tem que falar. Sim. Não pode. Tem que ser aberto, não tem que ter esse tabu, né? Esse Exatamente. tabu existe até hoje, né? Não é um Muito. assunto que a gente aborda nas escolas, por Não. exemplo. Impressionante, isso é tão importante esse assunto, né? E foi muito arrepiante, assim, né? Fazer esse trabalho lá junto com as crianças e ver. Ali tem 60 crianças que agora sabem falar sobre esse assunto. Uma das pessoas que deu o depoimento, que é a tia Rê, ela trabalha lá no projeto e também foi muito importante ouvir dela, a história dela, que foi muito, muito, muito pesada. Depois eu convido até vocês a assistirem esse depoimento dela. E ela fala assim, hoje,
são essas crianças que me ajudam a seguir em frente e ela conversa com elas e fala, olha, se você não consegue falar com seu pai, conversa com um professor, conversa com alguém da sua escola, né, ou da instituição ali para reportar isso. Então, o que ela passou, graças a Deus, hoje ela conseguiu ressignificar e proteger as crianças que ela forma hoje, né? E a gente está falando desse abuso infantil, né? Que acontece na infância, mas quando você fala dos adultos, é uma liberdade para o adulto agora, né? Porque passou essa vida toda, às vezes se culpando, questionando, será que foi, será que não? Porque antes isso era menos falado ainda, né? Exatamente. Isso era não velado, era né? falado, era vedado, Exatamente. né? Então, como é que ia se defender se não sabia o que precisava Sim, fazer, né? sim. Se aquilo realmente Exato. precisava de uma defesa. Então, isso é muito amplo, né? Uma criança vai se tornar um adulto, né? E o adulto de hoje já foi uma criança, né? Para a gente entender como isso tudo funciona. Como é fazer um trabalho tão bonito para as crianças e para a família, para as mães, para os pais, porque eles também estão aprendendo a falar com eles assim. Como é que é isso? Olha, é como se eu tivesse encontrado o motivo pelo qual eu vim para o mundo. Eu tenho refletido muito sobre isso. A minha vida mudou muito nos últimos anos, né? Eu acho que eu nunca fiz tanta coisa com tanto sentido. E veja, não é sobre mim, né, o que eu tô fazendo, e cada vez fica mais claro isso, né? Então, é um privilégio muito gigantesco, é uma responsabilidade do mesmo tamanho, né? Porque a partir do momento que você percebe que as pessoas acreditam no que você fala, você olha para aquilo de uma outra forma. Quando você percebe que as pessoas estão se transformando e se curando a partir daquilo que você faz, é algo que, assim, quase não dá para acreditar, né? Então, eu realmente me sinto muito abençoada mesmo de estar podendo viver esse momento e estar com esse megafone na mão agora para poder falar de coisas como essa, né? Eu acho que essa campanha, ela foi muito significativa para mim também, pessoalmente. Muito lindo. Onde as pessoas encontram o livro, que também conta toda a historinha, né? Carinho não pode ser segredo. O clipe, como que elas fazem? Vocês sabem que tá autografado para vocês, né? Obrigado. Por favor, peguei o do Léo Obrigado. aqui, Pegou o meu, Legal, Biane? peguei. Muito obrigado. Olha que Lindo incrível. demais. Onde a gente pode encontrar? Na Fica novinho em Amazon. folha. Acabou de ser Acabou de lançado, sair. gente. Acabou de ser Demais, lançado. E a gente também obrigado. tomou uma preocupação muito grande de ser muito representativo, inclusive. Então, tem a criança na cadeira de rodas, diversidade racial, enfim. Legal. Todo mundo a gente tentou representar. Ele é um livro para cantar, então é a letra da música. No final tem o QR Code para as plataformas digitais onde a canção está. Então, é uma experiência bem completa e eu acho que a coisa mais importante também são as orientações que tem no final da psicóloga infantil, dizendo como abordar esse assunto com as crianças, né? Com orientações de uma profissional. Tem aqui o endosso da Luciana Temer também, que é algo muito significativo para mim, né? Do Instituto Liberta, que é tão sério e fala tanto sobre esse assunto. E é isso, eu acho que eu queria só fazer um agradecimento para as pessoas que 12, pode fazer à tornaram vontade. tudo isso possível, que é o Bruninho Câmara, que é meu produtor musical, que sempre engrandece tudo que eu faço, o Rafa Ramos, que foi quem fez o videoclipe e botou toda a equipe dele a serviço dessa causa, a Amanda Oliveira, da Nação Valquírias, que me confiou toda essa criançada, e a Ana Laura, que também trabalha com ela, e a Ana, dona da editora Tudo, que foi quem me fez o convite. Eu nunca imaginei que eu ia um dia lançar um livro, né? E a minha parceiraça Ritinha, que é a ilustradora. Então, Muito legal, muito lindo. acho que eu não esqueci de ninguém. Olha, você de casa, aproveita para segui-la, @Mãe Musical, que você vai encontrar muitos conteúdos incríveis, tá? E no TikTok também tem Mãe Musical, _oficial. E o livro tá à venda na Amazon para muitos países do mundo. Então é só que comprar maravilha. online, chega na sua casa. Ai, maravilhoso. Plataformas de áudio também, a gente Plataformas de encontra áudio, tudo, Spotify, né? a música tá lá, Ótimo, todas perfeito. as redes de áudio, a música tá disponível. Perfeito. E como essa mulher, ela é uma sensibilidade pura, ela também fez algo muito especial para os nossos gauchinhos. E a gente quer ouvir agora, pode ser? Claro. Essa é uma música também que eu tenho a sensação que sopraram no meu ouvido. Tava dirigindo, voltando para casa, a música veio toda para mim. Papai do céu, leve embora essa chuva que levou a minha casa,
que cobriu a minha rua. Papai do céu, protege quem está comigo, as crianças dos abrigos e também quem tá perdido. Papai do céu, salva todos os bichinhos, gatos e os cachorrinhos, os cavalos e passarinhos. Papai do céu, quero encontrar meus amiguinhos pra poder brincar juntinho pela escola e no parquinho. Papai do céu, diz pra toda essa gente esquecer as diferenças, pôr de lado as desavenças, faz juntar o nosso povo, que é pra ver se o meu pai, a minha mãe, a gente grande vai poder sorrir de novo. Papai do céu, diz pra toda essa gente esquecer as diferenças, pôr de lado as desavenças, faz juntar o nosso povo, que é pra ver se o meu pai, a minha mãe, a gente grande vai poder sorrir de novo. Deus. Lindo demais. Demais. Obrigada por sempre. Obrigada a vocês. Você é muito abençoada, muito iluminada e que bom que você pode partilhar isso com a gente. Obrigada. Obrigada por tudo sempre. Foi lindo, viu? Volte sempre, a Sim. casa é sua. Quando viu? quiserem, vai ser um prazer enorme. Obrigado. E traga o Obrigada, violão, viu? Léo. Que ele é Pode lindo. deixar. Tchau, Que gente. coisa Obrigada. linda, não é? Lindo demais. Sensibilidade, né? Impressionante. Muito Isso legal. é abraço, essa É. música é um abraço, acho que para todas as pessoas que estão, né, no Sul e todos vocês que estão assistindo também, que abençoado.